e foram expressados na tabela 1 e 2. A tabela 1 expressa a média das coletas, do peso líquido, do índice de rendimento, do custo, do rendimento total, da quantidade de salgados, o peso da porção para cada um dos 5 salgados. A primeira coluna mostra os salgados que foram analisados na pesquisa. Tá chorando, esses salgados são constituídos de massa e recheio. É importante ressaltar que a massa desses salgados, 4 desses salgados, do americano, do diplomata, da esfirra de carne e da torta de frango, sempre são feitas juntas e separadas em 4 partes despadronizadas. É importante falar do recheio também de cada um. O americano é constituído de queijo, presunto e salsicha. O diplomata de queijo, presunto, bacon e uva passas. A empada, batata, frango e ervilha com outros condimentos. A esfirra de carne moída com outros condimentos também, e a torta de frango com frango, presunto e queijo. Em relação ao peso líquido, que é a soma de todos os pesos, todo o peso do pré-preparo, teve uma variação de 500 gramas em todos os dados do peso líquido, em todos os dados dos salgados. Uma variação média de maior que 500 gramas. Essa variação é devido à diferença na quantidade de ingredientes que são utilizados e na quantidade de salgados também, como por exemplo a empada e a esfirra, que teve uma variação muito grande. Não estou conseguindo. Teve uma variação muito grande na quantidade de salgados, que um dia é produzido 1.200, no outro dia 1.400, no outro dia foi 700. Nos dias que a gente coletou. Então, essa variação fez com que o peso líquido variasse e, consequentemente, o índice de rendimento e os outros, o custo, o rendimento total e a porção. Em relação ao índice de rendimento, todos os salgados teve a média de todos os salgados, a variação foi maior que 85%. A variação não, teve uma média de maior que 85% do índice de rendimento, que é o rendimento total dividido pelo peso líquido. E esse índice de rendimento pode ter sido afetado também pela quantidade dos ingredientes. No diplomata, onde houve maior variação, a variação foi de 34%, onde foi a maior variação, pode ser explicada pela quantidade de ingredientes e principalmente pela quantidade de fermento, que teve uma variação de 10 gramas de um dia para o outro da pesquisa. O custo da preparação que mais variou foi na empada, também, lembrando, devido à quantidade de salgados da pesquisa, que teve essa variação de quase 700 salgados. Essa variação pode ser observada aqui, que foi de quase R$24, essa variação. Nos salgados, lembrando que o diplomata e a torta de frango, eles sempre são feitos sem salgados, porque eles são colocados numa forma que tem capacidade para serem salgados. E a porção, onde a gente pode ver, teve uma variação de 12 a 18 gramas. 18 gramas, aqui, por exemplo, na empada, é um salgado, porque como a porção para 10 salgados é 175, uma porção, um salgado com uma porção de 10 pode até não ser tanto vale, mas 10 salgados em um centro vale muito, tem uma grande diferença. Esse gráfico aqui a gente quis mostrar a variação do diplomata no índice de rendimento, que foi o maior, que teve, de 34% o dia de cada um que teve. Como a gente percebeu, houve uma grande variação na quantidade de salgados,
foi preciso fazer outro cálculo, uma outra tabela para 100 salgados. Todos colocando os mesmos dados, só que padronizados, todos para 100 salgados. Como se todos ficassem na mesma, equiparando com o mesmo tanto de salgados. Aí, o que foi avaliado? O peso líquido, agora, nessa tabela, mostra simplesmente a variação só de ingredientes, que foi uma variação de 260 a 720 gramas de salgado. Isso interferiu também no rendimento total. Esse gráfico aqui demonstra essas variações, que cada dia foi feito uma quantidade. O curso também variou. O diplomata e a torta de frango foram os que mais variaram. Foi uma variação de R$4. R$4, se for comparar, dá para fazer 25 salgados a menos, dá para fazer menos 25 salgados, né? Que vai ser perdido nesses R$4. E esse gráfico mostra a variação de custo desses salgados. Outras modificações, outras alterações que a gente pôde perceber foi a modificação sensorial do produto final. Nós não fizemos a análise sensorial, porém nós pesquisadores degustamos e percebemos uma grande variação. Num dia, teve um dia que teve 150 gramas de pimenta de cheiro e outro dia 300, nem passa, atenção. Os funcionários ficam muito vistos devido ao tempo que eles já trabalham lá, então eles têm muito vícios em relação no jeito que eles estão preparando, então, e não tem supervisão nenhuma em relação a isso. Houve sobras de massa e recheio, que algumas vezes foram desprezados e outras vezes podem ser até armazenados. Só que todo mundo sabe que tem aquele grande risco de contaminação, que se não for armazenado corretamente, pode haver o risco de contaminação. E também houve a falta desses alimentos, o que ocasionou a duração do processo, demorou mais por conta dessa falta. Não há um planejamento e a política de compra adequada da UAM. Em relação à informação nutricional, os alimentos são de alto valor energético e ricos em carboidratos e lipidos. Essa foi a ficha, uma das fichas, que essa aqui foi a diplomata, que a gente fez nas outras classes, a ficha padronizada, a que a gente deixou lá. Aqui tem os ingredientes, peso bruto, peso líquido, fator de correção, medida caseira, o preço, o modo de preparo, que é muito importante. Aqui a informação nutricional, se vocês podem perceber, aqui 57,41 gramas de carboidrato e de lipídio 43,07. 43,07 de carboidrato significa quase 400 calorias no valor total. Bom, gente, agora para concluir, o que a gente conseguiu ver com esse trabalho? Que na unidade que a gente fez a nossa pesquisa, há uma grande variabilidade no processo de produção. Uma falta de planejamento na produção e no controle de custos. Muito desperdício, porque assim, muitas vezes sobrava ingrediente, sobrava massa pronta ou recheio pronto, eles tinham que descartar. Então isso acaba sendo perda para a unidade. E o objetivo de implantar a ficha técnica de preparação nessa lanchonete foi para padronizar as receitas dos salgados e assim conseguir um controle de quantidade dos ingredientes que foram utilizados, o controle do estoque, a redução dessa questão do desperdício e apresentar as informações nutricionais para o consumidor. E uma sugestão assim, para a empresa era a implementação da ficha técnica de preparação através de um posterior treinamento com os funcionários. Essas foram as nossas referências bibliográficas utilizadas. E assim, eu quero agradecer a presença de todos
E a gente vai deixar essa mensagem, que quando você quer muito alguma coisa, todo o universo conspira a seu favor. Agradecer em especial à banca e principalmente a nossa orientadora Camila, que esteve ao nosso lado todas as horas. Obrigada.